Olá pessoal, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As empresas têm nos questionado muito sobre dúvidas específicas relacionadas a esse tema. Nós vamos usar esse pequeno vídeo, para responder a algumas destas questões. E nós esperamos que isso possa ser útil para a sua empresa, para que você possa conhecer neste informativo algumas regras específicas, porém práticas, sobre a necessidade de ter atenção sobre o tema LGPD. A primeira pergunta que surge é a seguinte: toda empresa é obrigada a implantar uma política de uso e segurança de dados pessoais? A resposta é sim. Toda empresa que, de certo modo, trata dados pessoais, seja de clientes, de fornecedores ou mesmo apenas dos seus funcionários, é obrigada a cumprir com esta lei. Significa dizer que, se sua empresa, de qualquer modo, coleta, arquiva, utiliza, acessa, ou seja, trata dados pessoais, precisa estar adequada aos termos desta legislação. E isso advém do artigo 46 da referida LGPD, que diz que toda empresa deverá adotar medidas técnicas e administrativas para evitar o uso indevido ou ilícito dos dados pessoais que trata. Beleza? A segunda pergunta, bastante comum, que vem sendo apresentada é a seguinte: o governo já pode aplicar multas ou outras penalidades administrativas sobre a minha empresa? A resposta é não. Os artigos da referida lei que permitem para a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a aplicação de penalidades administrativas, que podem ir da advertência até a multa, só entrarão em vigor em agosto de 2021, logo mais. Por enquanto, a ANPD, apesar de implantada em funcionamento, não pode aplicar penalidades. Está, portanto, ainda liberado, qualquer empresa liberada, no sentido de evitar multas ou outras penalidades dos órgãos governamentais. Entretanto, vale uma observação: isso não retira do titular dos dados pessoais, ou seja, daquela pessoa física cujos dados pessoais estão na sua empresa, não retira o direito de ele exigir, questionar, solicitar informações sobre os dados pessoais constantes da base de dados da sua empresa. Mais do que isso, se ele, titular dos dados, demonstrar que houve uso indevido, uso inadequado ou mesmo uso ilícito dos dados pessoais, independentemente de agosto de 2021, desde já ele pode sim entrar com uma ação pleiteando eventuais direitos na justiça, inclusive pedidos indenizatórios, por exemplo, de danos morais pelo uso inadequado dos seus dados pessoais. Por isso, no momento, não existe risco de aplicação de medidas punitivas administrativas pelo poder público, mas existe risco do titular de dados pessoais questionar, exigir e pleitear direitos perante a sua empresa. Está certo? Outra questão muito comum, bastante comum, que tem chego ao nosso escritório. Basta que eu adote uma boa política de antivírus, contrate um antivírus? Basta que eu use softwares originais? Não, não basta. Essas medidas técnicas não são suficientes para que sua empresa esteja conforme exige a lei. É preciso que o uso de antivírus, o uso de softwares adequados
esteja atrelado a uma política muito maior. Do mesmo modo, basta que você faça um aditivo ao contrato de trabalho dos seus funcionários, visando estar regular no que tange a autorização ou a ciência deles sobre o uso dos dados pessoais? Não, também não basta. Da mesma maneira que não basta aditivos com cláusulas de LGPD com os seus fornecedores. Nenhuma medida isolada é suficiente para a proteção da sua empresa, caso ela seja questionada pela ANPD, caso ela seja demandada judicialmente por um titular de dados. A lei exige diversos documentos que, se o caso, precisarão ser apresentados para demonstrar a regularidade. Por exemplo, o mapa de dados pessoais. Outro exemplo, para algumas empresas, será exigível o relatório de impacto de dados pessoais. Ou seja, não estará conforme a lei a empresa que adotar meras medidas isoladas, contrariando, portanto, o que determina a própria legislação no que tange à criação de uma verdadeira política de uso e segurança dos dados pessoais. Essas medidas técnicas e administrativas também têm trazido o seguinte questionamento: minha empresa é pequena, minha empresa tem poucos funcionários, minha empresa ela nem lida com titulares, pessoas físicas, mas eu tenho apenas 4 funcionários. Mesmo assim, sua empresa precisa criar uma política. A diferença está que, quanto maior o volume de dados pessoais, quanto maior a complexidade do fluxo de dados pessoais, a sua política será mais complexa. Quanto mais volumoso e complexo o fluxo de dados dentro de uma empresa, mais complexa a sua política. Portanto, se sua empresa tem pouco fluxo de dados pessoais, será mais fácil torná-la adequada à legislação, conforme a legislação exige. Está bem? Mas de que maneira acontece isso? Ora, o primeiro passo para a criação e a implantação de uma política específica com base na LGPD é uma fotografia do fluxo de dados pessoais da sua empresa, seja dos dados pessoais dos seus funcionários, seja dos dados pessoais dos seus consumidores, dos seus prestadores de serviço e etc. É preciso, portanto, através de questionários específicos, levantar informações que permitam a criação de um mapa de dados. Com o fluxo de dados desenhados, nós poderemos analisá-los, definir riscos, definir responsabilidades e, a partir daí, criar uma política que vai envolver o uso de dados pessoais pelo RH, pelo departamento pessoal, o uso de dados pessoais pelo setor de marketing, pelo setor financeiro e assim por diante. Definido esse fluxo, definidos os riscos e as responsabilidades, será necessário criar efetivamente uma política que indique quais medidas, quais regras devem ser adotadas em cada um destes cenários. E a partir daí, sim, aditar os contratos de trabalho, aditar os contratos com fornecedores, alterar os mecanismos de consentimento dos dados pessoais com os seus clientes e assim por diante. Portanto, é preciso muita atenção neste momento, tendo em vista que nós já estamos muito próximos da vigência completa da legislação e, desde já, na verdade, desde o ano passado, o titular dos dados pessoais pode, usando-se da própria legislação, questioná-lo sobre isso. Se você pesquisar na internet, você verá que já existem julgados, decisões judiciais no Brasil, utilizando-se da legislação geral de proteção de dados pessoais para condenar empresas a pagar indenizações pelo uso indevido ou inadequado de dados pessoais. Também já verificamos, nas notícias jurídicas divulgadas,
que já existem muitas reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, onde o funcionário, o ex-colaborador, exige informações ou pleiteia direitos acerca dos seus dados pessoais. É preciso ter atenção, é preciso buscar auxílio de um advogado da sua confiança para que a sua empresa possa gerar conformidade. E por fim, uma última dúvida que tem sido bastante comum. Se sua empresa for demandada na justiça, o que ela precisa fazer para evitar ser condenada ao pagamento de uma indenização? Basicamente, de uma maneira geral, em primeiro lugar, demonstrar que possui uma política de uso e segurança de dados pessoais implantada adequadamente na sua empresa. Quando eu digo adequadamente, não é aquela comprada pronta na papelaria que parece que serve para todas as empresas. Porque cada empresa tem um fluxo de dados específico, individual. E a sua política precisa vestir-se como uma luva no fluxo de dados da sua empresa. Se o Poder Judiciário descobrir que aquilo pretendia enganar o titular dos dados, ao usar uma política comprada, porém não adequada à sua empresa, isso pode ser utilizado contra você, demandando, de repente, o titular de dados pessoais. Então, em primeiro lugar, numa ação judicial, você precisa demonstrar que você possui uma política adequada. Em segundo lugar, que os seus colaboradores, aqueles que tratam os dados pessoais em nome da sua empresa, não cometeram nenhum uso indevido, nenhum uso irregular ou ilícito. Portanto, demonstrar que a sua empresa não agiu culposamente em eventual uso indevido de dados pessoais. E, se o caso, demonstrar que o uso que a sua empresa fez era autorizado, seja pela própria legislação, seja pelo próprio titular de dados pessoais. Portanto, em alguns casos dizer, usei os dados, mas está aqui, eu consigo comprovar que o uso dos dados se deu exatamente nos termos que a lei me autoriza, independente de consentimento, ou porque, como a lei não me autoriza, em razão do consentimento que eu obtive do titular dos dados. Estas são as principais dúvidas sobre o tema e o informativo de hoje, no formato de vídeo, visa responder aos questionamentos e trazer um pouco do nosso conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Consulte um advogado da sua confiança para maiores detalhes sobre o tema. Um grande abraço.